Oi, meu chapa. Você já deve ter visto esse nome por aí, Lei Felca. E tem muita gente falando que é pra proteger as crianças. Outras já dizem que isso pode mudar a internet totalmente. Mas o que realmente é isso? Primeira coisa, Lei Felca nem é um nome oficial. Isso aí foi um nome que a própria internet criou. E como sempre, quando algo viraliza, vem a informação e junto muita confusão. Mas o que existe de verdade? O que realmente existe são leis e propostas para proteger menores na internet. E isso nem é novo. Já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente há muito tempo. Ou seja, proteger a criança já é lei faz anos. Mas por que isso explodiu agora? Então por que esse assunto apareceu do nada? Por que começaram a surgir vários casos pesados envolvendo menores na internet? Isso viralizou. Quando viraliza, vira pressão. E quando vira pressão, começa a ter resposta rápida. Só que aqui entra um ponto que muita gente está questionando. Se já existia lei, por que o problema continuava acontecendo? Será que o problema era a falta de lei ou a falta de fiscalização? Tem muita gente que vê isso como um meio de marketing político. Tipo, olha só, estamos protegendo as crianças. Mas na prática, a aplicação ainda é um grande ponto de dúvida. Agora vamos falar da vida real. Hoje qualquer criança entra em praticamente qualquer site. É só clicar lá em tenho mais de 18 anos e pronto. Então, o problema não é se precisa de controle. Porque precisa. A real pergunta é como isso vai funcionar. Vai pedir documento? Vai ter reconhecimento facial? Vai ter que mandar seus dados para acessar algum site? Eis a questão. E aí entra uma parada que ninguém ignora mais hoje em dia. Dados. Porque vamos ser sinceros, vazamento de dados no Brasil já aconteceu várias e várias vezes. Então se começar a exigir mais informação, quem garante que isso vai estar seguro? Mas tem uma parte dessa história que pegou todo mundo desprevenido. Principalmente os gamers. E isso aqui não é teoria. Já está acontecendo. Empresas já começaram a mudar seus jogos no Brasil por causa da chamada Lei 15211. E o exemplo mais pesado vem da Riot. Jogos gigantes simplesmente bloquearam o acesso para menores de idade. Jogos como LoL e outros que vão estar aparecendo na tela de vocês nesse exato momento. Todos eles tiveram a classificação aumentada para 18 anos temporariamente no Brasil. Ou seja, menor de idade simplesmente não consegue jogar. Menores de 18 anos são proibidos de jogar LoL pela Lei Felca. No Brasil, menor de idade pode votar, trabalhar, ter relações sexuais. Com autorização dos pais pode fazer tatuagem, mudar de gênero, mas não pode jogar jogo ruim online. A Lei Felca vai exigir dados, documentos, confirmação de identidade para acessar sites, plataformas e inclusive ela pode exigir isso de sistemas operacionais como Android e Windows. Os pais brasileiros são tão fracassados e relapsos que eles precisam do governo para serem pai do lugar deles. E essa lei é para proteger criança mesmo? É só para o governo ter mais controle sobre o ambiente digital. Mas agora entra uma mudança que pode mexer muito com jogos. As loot boxes. Explicando simples, loot box é um sistema de recompensa aleatória. É tipo uma caixa surpresa. A lei basicamente trata isso como se fosse algo próximo de aposta para menores. E o resultado, proibido para menores, e os jogos precisam se adaptar ou remover totalmente do jogo. E agora vem jogos que podem ser afetados. E isso não é pouca coisa. Jogos com esse sistema incluem Counter-Strike, Dota, PUBG, Clash Royale, Call of Duty Mobile, entre outros. Todos esses podem ter mudanças, restrições ou adaptações no Brasil. Mas na prática existem 3 caminhos para os jogos. 1. Adaptar tudo. 2. Restringir menores. 3. Simplesmente limitar as funções no Brasil. Agora vamos para um caso real. O Roblox já passou por algo parecido. Começou a exigir verificação de idade, restringiu o chat por idade, gerou protesto dentro do próprio jogo e com isso alguns memes. Ou seja, quando mexe com acesso à idade, a reação vem na hora. Mas aqui entra a dúvida que muita gente está levantando. Isso resolve o problema? Ou só muda a forma como ele aparece? Porque no papel parece proteção, mas na prática isso já está impactando quem joga, quem cria conteúdo e até quem quer trabalhar com isso no futuro. Então o debate sobre a Lei Felca, ela acaba ficando dividida entre duas visões. De um lado, a necessidade real de proteger a criança na internet. Do outro, preocupações sobre privacidade, fiscalização e possíveis impactos na liberdade digital. E no fim, talvez a pergunta mais importante não seja se a lei é boa ou ruim, mas sim como ela vai ser aplicada na prática. Porque muitas vezes a diferença entre proteção e controle está nos detalhes. E é justamente nesses detalhes que o debate precisa acontecer.